Olá para você, eu sou Érica Lima e hoje no nosso debate político, a gente está em ano de eleição 2022. A gente recebe aqui o especialista em marketing digital político, Rodrigo Gadelha. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Rodrigo, aqui acompanhando a sua vida, a gente já teve um encontro, né, aqui pelo Convergente. Estamos retornando em mais um ano, graças a Deus estamos vivos, com tanta situação que aconteceu com esse tipo de pandemia, né? E dá uma mexida em tudo, né? Bastidor. Assim, a pandemia mudou muito a forma das pessoas se relacionarem, né? Acelerou o processo que a gente chama de transformação digital. Isso reflete em tudo, na educação, nas relações, na política. Então, a gente está vivendo um processo de reestruturação da relação, né? Em todos os campos, trabalho, isso não seria diferente na política, né? Sim. E aí, pensando nisso, a gente acompanhando a sua vida aqui, você ganhou novamente o prêmio Marketing Digital do Brasil pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOM. Sim. Parabéns. Para mim foi uma honra, assim, ser indicado já, porque a indicação é feita pelos profissionais do mercado. E aí, ser eleito o melhor profissional de marketing digital do Brasil foi uma honra para mim mesmo. Qual é o ônus e qual é o bônus? O bônus é que é o reconhecimento, né? As pessoas vêm falando e tal. O ônus é que você tem que cada vez mais, você tem que se dedicar mais. Você tem que se dedicar mais, você tem que entregar mais, você tem que ter postura. Porque, como a gente estava conversando um pouco, né? A gente tem que... quanto mais a gente vai crescendo no mercado, a gente também tem que selecionar os clientes. É muito complicado, porque não é volume, né? Para a gente poder se destacar no mercado, a gente tem que entender até que ponto vale se dedicar a um cliente, até que ponto vale a gente assumir alguns riscos para não fazer uma entrega, porque assim, não adianta, assim, eu posso ser o melhor do Brasil, mas se eu não tiver infraestrutura, você não entrega, né? Você não performa. Então, cada ano que eu vejo, eu e meu time, a gente procura se reciclar, trocar, aprender coisas novas, criar coisas novas. Por exemplo, a gente está numa fase, que eu acho que foi isso que ajudou o ano de 2021, de desenvolver as nossas próprias ferramentas, né? Porque até então a gente usava as ferramentas que o mercado tinha. E aí a gente começou a entender que o mercado não oferecia ferramentas que entregavam o que a gente queria fazer, ou queria desenvolver, entrar em contato com as pessoas, fazer esse envolvimento. Principalmente quando a gente fala de um mercado. E, por exemplo, o Brasil, 99% das pessoas conectadas, a gente está falando assim, de 220 milhões de habitantes. São 150 milhões de pessoas conectadas. 99% das pessoas têm o WhatsApp dentro do celular. E cada vez mais é um desafio maior você entrar na vida das pessoas pelo WhatsApp. Porque elas não querem ser incomodadas. Porque elas veem o WhatsApp como algo pessoal, é dela, não é de todo mundo. Então, para você chegar nesse processo que a gente fala, assim, 100% da vida digital, 30% são os meios tradicionais, portais e redes sociais. 70% de tudo que as pessoas compartilham e recebem, a gente chama de dark social. O que é o dark social? É o que a gente não consegue monitorar facilmente com as ferramentas tradicionais. Então, a gente fala assim puramente do WhatsApp. 70% de tudo que as pessoas compartilham é dentro do WhatsApp. Se 70% é dentro do WhatsApp, você tem que começar a aprender a fazer uma técnica de relacionamento com clientes, com eleitores, lá dentro. Você tem que construir uma técnica para entender a LGPD, para não ferir a LGPD. Se você tem que ter... E aí, eu estou falando aqui já de ferramentas, de leis... Então, o estrategista digital, como eu falei para você, eu tive que imergir nos últimos 4 anos em leis, no entendimento da LGPD, que eu venho estudando a LGPD desde então, para não ferir. O que significa a LGPD que você está É a colocando? Lei de Proteção de Dados.
que agora a gente não pode mais... eu não posso simplesmente pegar o teu número e mandar mensagem para você. Você tem que pedir permissão. Eu tenho que construir essa relação. Primeiro, eu tenho que fazer algumas ações para que você permita eu saber o seu número e você entrar em contato. A lei de proteção de dados, o que vai acontecer agora? Muitos políticos vão fazer o quê? Vão comprar os dados, vão fazer disparo em massa. Provavelmente vão ter processos, provavelmente vão ter problemas no TSE. Muitos, na última eleição, já teve gente que ficou inelegível. Então, você vê, não é só saber operar bem as redes sociais, é você enxergar todas as complexidades e todas as leis, todas as formas, e ir buscar outros expertises, por exemplo. Não adianta você entender só de comunicação, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de leis, você tem que entender de como entender como funciona a mente, comportamento das pessoas, e aí sim você cria uma solução específica, porque a gente fala assim, e não existe fórmula, porque lidar com o ser humano, isso é lindo, você tem um filho, vem o manual de como lidar com teu filho, né? Ia ser maravilhoso, né? Existe? Não. Então, e aí, quando tu tem dois, são totalmente diferentes também. Aí ficou mais complexo. Se tivesse assim, um manual de como lidar com o teu eleitor, como lidar com o teu cliente, ia ser maravilhoso, né? Mas não tem. Então, se não tem um manual para lidar com o ser humano, não tem um manual de comunicação, não tem aquela fórmula do sucesso. Não existe. Quando eu vejo um monte de gente aí no mundo digital falando, tem uma fórmula, o cara corre. Porque se tivesse fórmula, o cara não precisava de ti, ele fazia só para ele. É como se fosse assim um aplicativo, um app que rapidinho fizesse aquela forma disparada, mas não é. Tem que ter realmente essa estratégia. Eu fico imaginando, porque uma coisa sou eu aqui, outra coisa quando eu tô na frente da câmera, outra coisa quando eu tô na minha rede social, porque cada ação ela tem uma intenção. E entender esse eleitor nas várias configurações da vida dele que ele se encontra é muito complicado, né? Sim. Tem realmente esse pensamento? Vocês pensam sobre isso? Porque agora a gente vai falar sobre uma questão da estratificação por segmento, né? Estratégia criada para segmento de público evangélico, estratégia criada para segmento LGBTQI+, estratégia criada para segmento de mães. E fala um pouco sobre essa realidade dessas estratégias, se vai funcionar aquela que era ainda da eleição de 2018 ou vai ter que mudar muita coisa? Já mudou, né? Os interesses são totalmente diferentes, né? É claro que a gente começa a entender, por isso que a gente trabalha muito com Big Data. Big Data nada mais é que volume enorme de informação. Né? Big Data, né? Muita informação. Mas só a informação é que nem fazer uma pesquisa. Você que entende de pesquisa pra caramba, você sabe, não adianta o dado. Se o dado ninguém souber ler, vai ser mais uma coisa. Vai ser mais uma coisa. Aí a gente entra com Data Science, que foi o que eu venho me especializando desde 2011 em Data Science. Que é o quê? Desde quando a primeira vez que eu tive contato com Data Science foi em 2002. Eu li um artigo da Harvard Business falando a profissão mais sexy do século XXI, Data Science. Data Scientist. Cara, aquilo mudou a minha mente. Eu comecei a quebrar a cabeça desde lá. Por que é a profissão mais sexy? Assim? Porque o cientista de dados ele une dois mundos completamente diferentes. Ele une a comunicação e une a parte de tecnologia. E se não existe uma solução, ele programa a solução. Ele inventa a solução do nada. Assim, ele constrói, ele vê a solução, constrói a solução e desenvolve algo para que não existia antes. E a mesma coisa que a gente vem fazendo na comunicação. Você vê, para analisar pessoas, elas vão mudando o tempo todo, porque tem a Clay Shirk, que é um especialista em comunicação, e principalmente em mídias sociais, ele fala,
A revolução não acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Não, a revolução acontece não quando ela adota novas tecnologias, sim quando ela adota novos comportamentos. E aí eu venho enxergando isso, que as pessoas, as mães, pais e tudo, vêm adotando, todos os perfis das pessoas vêm adotando novos comportamentos. É igual a gente fazer uma análise do WhatsApp. Se 10, 15 anos atrás eu te dissesse que a meio de comunicação mais importante do mundo não existia, todo mundo ia dizer, puta, esse cara é doido, né? E aí eu lembro muito bem que a gente estudando o WhatsApp, a mesma coisa, o cara começou a enxergar, o inventor do WhatsApp começou a enxergar que as pessoas, ele não vai lembrar, mas a gente que tem um pouquinho mais de idade, o que acontecia? A gente mandava SMS pra caramba, né? Era. E gastava uma puta grana, né? Puta Que era grana. pago, né? Que era pago. A gente ia mandando. E aí o cara percebeu que já tinha um iPhone. Aí ele percebeu e falou assim, cara, e se eu montar um aplicativo que ao invés de eu usar a rede de telefonia tradicional e ficar pagando para as operadoras, eu faço um aplicativo que manda mensagem dentro do sistema operacional. E aí a pessoa economiza com SMS. Ela não partiu porque ele teve que inventar a tecnologia porque ele percebeu que o comportamento das pessoas mudou. E eu acho que pegou um pouco da pegada do Message também, né? Então, e o que ele enxergou? Cara, o comportamento das pessoas mudou, eu tenho que inventar algo em cima disso. Então, o que a gente eu percebo agora, quando a gente vai falar de multiplicidade, de personas, de perfis de consumidores, perfis de eleitores, é que a gente tem que também se adaptar e começar a ler melhor. E não dá para a gente chegar, usar a mesma fórmula que a gente usou em 2018 para cá, porque o contexto muda. Eu falo muito que agora, de um ano e meio para cá, eu montei uma teoria que é o seguinte: todo mundo falava que conteúdo é rei, que é a era do conteúdo, né? E eu falo que não é mais a era do conteúdo. O conteúdo não é mais rei, morreu. Agora é a era do contexto. Por quê? Se eu pego o conteúdo e boto no lugar errado, no momento errado, ele não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Logo quando entrou a pandemia, teve uma empresa que o Luciano Huck era sócio, que lançou uma máscara personalizada. E ela sofreu uma porradaria na rede social dizendo que ele era aproveitador. Mas logo depois de 3 meses, todo mundo estava fazendo máscara personalizada. Ou seja, foi o contexto e o time errado. Se ele tivesse esperado mais um pouco, teria pego toda a onda que todo mundo estava fazendo. E outra coisa, não é mais a produção, é como você constrói ali. Porque hoje, se você prestar mais atenção, a maioria das coisas que estão rodando e estão ganhando força e estão viralizando, como as pessoas falam, elas não são bem produzidas. Isso que eu estava observando que eu ia te perguntar, por exemplo, assim, a gente pega esses vídeos caseiros mesmo, a pessoa vai lá, gravou, não botou edição, botou nada. O áudio é, né, uma droga, você não consegue nem mais viraliza. Não tem aquele trabalho apurado de fazer edição, de botar o logo, né? E isso aí, acho que é algo interessante que eu vinha olhando realmente, até a gente pensando na nossa rede social, né? Do Convergente, do Manaus. E a gente vê que os vídeos estão dessa forma. Mas por quê? O que chama a atenção isso? Porque o contexto. O cara enxerga o que as pessoas estão consumindo, como elas estão se envolvendo, e aí você constrói uma relação naquilo. Eu costumo dizer que na política você pode ser o Lula, você pode ser o Bolsonaro, mas jamais o Alckmin no mundo digital. Por quê? Você pode ser quente ou frio, mas jamais morno. Porque senão as pessoas não vão envolver com a tua comunicação. Você tem que construir algo que saia do comum, que saia do tradicional. E para isso, você tem que estar antenado. Você vê,
Cada vez mais as pessoas querem uma comunicação rápida e que seja atraente, que seja jovial, que seja que use o humor como isso. Por isso o sucesso do TikTok. TikTok, a gente estava falando 6 meses atrás, 7 meses atrás, você estava falando de uma rede social no Brasil de 7 milhões. Hoje ela tem 72 milhões. Pô, 6 meses, cara. 6 meses, você passou de 7 milhões para 72 milhões de usuários. E a gente acompanhou que, por exemplo, ainda nessa pegada, a gente acompanhando o cenário político, não é todo político, não é todo partido que está ainda tendo esse insight ou então botando em prática. Mas, por exemplo, ainda o presidente Bolsonaro, a gente acompanhando, ele está colocando todo o tempo lá. Estava com 700 e poucos, né? 700k no TikTok. E ele fez o banner lá e as pessoas comentando, interagindo. E a partir dali eu fui lá e eu olhei o TikTok. E aí eu vejo assim que, contrapartida, olhando outros perfis de outros políticos, falando agora do cenário nacional, não vi isso. Aqui mesmo, por exemplo, tem determinados políticos que são mais que têm mais empatia, aqueles que têm menos empatia. E aí eu vejo determinados políticos que em pesquisas apontam que não tem tanta empatia com o público, né? Que era mais carrancudo, ignorante, e agora fazendo TikTok, fazendo para tentar, eu acredito, quebrar, né, essa relação e aproximar mais o público. E aí, você falando disso, eu te pergunto, qual é a rede social que mais dá impacto? Que mais vai impactar nessa eleição, você acha? Que mais o político que vai se candidatar investiria? Ou é cada rede social com algum objetivo diferente? Então, eu costumo dizer que a melhor rede social é aquela que o teu eleitor está. Que é onde você vai falar. E não importa qual, assim. A questão é você estar presente e saber relacionar. Por exemplo, muita gente fala das redes sociais e qual que ele tem que gastar energia, como ele tem que gastar energia. Eu estava conversando há um tempo atrás, no 2020, na eleição passada, eu fiz um projeto voltado para mulheres, junto com o PSL, que a gente treinou 10 mil mulheres no Brasil inteiro. E conseguiu aumentar em 56% o volume de mulheres eleitas no PSL lá. E aí eu falei para elas, olha, tem uma rede social que 90% são mulheres, que se chama Pinterest. E ela tem 33 milhões de mulheres brasileiras lá dentro. Se vocês fizerem uma campanha só lá, você não precisa de 33 milhões para se eleger, você precisa de 30, 40, 50, para falar para o proporcional, né? Se você fizer uma campanha só lá dentro, você ganha, porque ninguém está fazendo. Né? E a gente usa a técnica do mercado corporativo, a do Oceano Azul. Né? A gente fala assim, o Oceano Vermelho é que está todo mundo competindo no mesmo lugar. Aí o cara vai e cria um outro segmento onde ninguém está fazendo nada. Ali é o Oceano Azul, porque só ele faz. Né? Então, o que eu disse para elas? Ó, vamos para lá, cara, porque ninguém está fazendo nada. Então, vai ser só você. Talvez no teu estado só você esteja fazendo. E ninguém vai... E as mulheres cada vez mais usam. Então, é o que eu te falo, assim. Por exemplo, tem a Cris Monteiro, uma vereadora do Novo, lá em São Paulo. Ela fez uma campanha focada num perfil de empresários, porque ela era empresária. Então, ela fez campanha nas outras redes, mas focou bastante no LinkedIn. Puta, ela teve lá, eu tive um momento de mentorar ela, depois eu fui acompanhando, e ela foi eleita com 17 mil votos. Não foi a das primeiras, mas foi uma campanha 100% digital, ela não foi para a rua. Né? E foi eleita. E ela tem o mesmo cargo do que o cara que teve 100 mil votos, e está lá. Então, o que eu te falo, assim, o que você tem que entender é onde o teu eleitor está e onde ele vai te dar mais espaço para falar. E quanto mais você tentar competir com todo mundo, a briga é maior. Você vê patrocínio, na época de patrocínio de posts, que a mídia paga, né, nas redes sociais, na época da eleição,
como o funcionamento do Facebook, do Instagram, então, é leilão, e quem paga mais, tem mais espaço, sobe o preço, porque está todo mundo fazendo e pagando, né? Sobe o preço. Nós fizemos ações em alguns estados que a gente focava em um público específico. Desenhava, pegava no Big Data e enxergava assim, pô, vou fazer uma ação só para enfermeiros. E aí o preço do patrocínio caía absurdamente. Mas o conteúdo tinha que ser criado especificamente para aquele público. E aí a gente pegava no Big Data o que esse cara quer ouvir, como ele quer ouvir, da forma que ele ouvir, o horário que ele quer ouvir, como... E a gente desenhava um vídeo para cá. E a maioria das vezes era um vídeo feito pelo celular. E ele explodia. Teve, na época da eleição em São Paulo, era R$5 por engajamento, a média das pessoas. Teve vídeo que a gente teve a 0,05 centavos. Pô, muito bom, e né? assistido, 90% das pessoas que viram, assistiram o vídeo quase na totalidade. Entrega, né? Mas a gente teve que gastar energia para fazer algo, pensar mais antes de fazer. Hoje a gente tem um problema sério com as equipes de operação, que é o seguinte, elas fazem mais e pensam menos. Então, o gasto de energia, por quê? Eu costumo falar que as pessoas querem mais tapar buraco dos dias do que simplesmente ganhar corações nas redes sociais. Então, para ganhar coração, você tem que pensar mais. Você tem que ver como eu conquisto alguém, como eu faço ele se envolver com aquilo. Então, você tem que pensar mais para produzir menos. Mas quando você produz, vai repercutir mais, vai dar mais resultado, vai dar mais envolvimento. E outra coisa, não adianta também eu criar um puta produto, um puta vídeo, um puta comunicação, se ela não alcança todo mundo. Então, você tem que... Não adianta assim, cara, vai viralizar. Não existe essa forma de, eu vou fazer um vídeo para viralizar. Você tem que ter uma estratégia que você também faça patrocínio, que você chegue nas pessoas, que as pessoas comecem a enxergar. Elas começam a ver teu vídeo, ele vai rodar mais, porque mais pessoas estão vendo, mais pessoas estão mandando para as pessoas, mais pessoas estão compartilhando, aí você começa a ter mais resultado. Então, a gente já vai finalizando aqui. Eu agradeço a presença, dizendo que já fazemos um convite prévio. Eu sei que você vai estar na loucura, já está realmente Ponte Aérea, mas vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma live, né, à distância, para você estar falando um pouco desse bate-bola, né, do marketing digital político com a gente. E a gente agradece muito a sua presença aqui, Rodrigo. Quero dizer para você que é muito importante a gente falar sobre esse tema. É um tema realmente que vai definir campanha, vai definir vitória, né? E as pessoas, elas estão ligadas na rede social, mas não sabem o trabalhão que é trabalhar com esse marketing digital. Então, a gente agradece, Convergente. Você pode deixar aqui uma mensagem para quem está seguindo a gente aí, deixar o teu perfil, né, no Instagram. Deixa um recadinho aí para quem está assistindo. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Eu sempre gosto do nosso papo. Para quem quiser, quem tiver interesse em tirar dúvidas, todos os meus perfis são @RodrigoAdelha, no Instagram é Rodrigo Adelha, em qualquer outra rede social é Rodrigo Adelha. Às vezes eu demoro um pouco para responder pelo volume, mas eu sempre respondo. Quem me acompanha sabe. E a gente vai começar agora, a partir desse ano, um pouquinho mais um mês para cá, a voltar a produzir conteúdo ajudando os políticos a como eles têm que se posicionar. Então vai ter muita coisa legal mais para frente. E a gente vai estar acompanhando e vai estar querendo falar com você. Um beijo para você que acompanhou o Convergente. A gente voltou aí com tudo, com debate político.